Boa tarde, pessoal, ou boa noite, né? Então, chegou nossa semana de revisão, né? Semana de revisão, então, para avaliação de vocês, da nossa disciplina. Como eu tinha combinado com vocês, então, de que forma que eu vou fazer? Eu vou fazer a- uma revisão aqui por uma videoaula, né? E aí eu vou estar marcando com vocês também uma reunião para vocês tirarem dúvidas, fazerem perguntas, né? Fazerem alguns questionamentos, como a gente já havia marcado na semana passada. Eu selecionei então dois conteúdos que serão abordados na avaliação. Não vou abordar na avaliação todos os conteúdos. Selecionei dois. Então, um dos conteúdos vai ser sobre Taylorismo, Fordismo e Toyotismo. E o outro conteúdo, então, será sobre cultura organizacional. Esses slides vocês já têm nas aulas, né, que a gente já trabalhou, mas eu vou estar disponibilizando novamente para vocês esses slides também para que vocês possam estar estudando. Então, Taylorismo, Fordismo e Toyotismo, né, que a gente havia estudado, são três modelos produtivos, né? O Taylorismo, então, ele foi criado pelo Taylor, é uma administração científica, né, de como aumentar a produtividade. Então, o que que o Taylor, ele observou? O Taylor, ele observava que o operário, ele tinha muito conhecimento do processo produtivo. Então, o dono dos meios de produção, ele é ainda muito dependente do operário, porque o operário ele detinha o conhecimento intelectual e o conhecimento manual, né, de como fazer e de como executar, de como pensar, né, de como executar o processo de trabalho. Então, segundo Taylor, ele iria criar métodos de intensificar o processo de trabalho, fazendo com que aumentasse a produtividade, ao mesmo tempo em que os donos dos meios de produção não ficassem mais dependentes do operário. Então, o que, que ele fez? Ele aplicou a ciência na produção. Ele propiciou um estudo de tempos e movimentos que seriam mais propícios para aumentar a produtividade, né? Aumentar aí a eficiência da produção. Então, quais seriam os passos básicos do Taylorismo? Padronização e perfeição no processo de trabalho. Então, fazer com que o processo de trabalho ele se tornasse padronizado. Então, o único operário realizar o mesmo processo de trabalho, a mesma tarefa, repetidas vezes. Assim, o operário ele não perderia tempo durante a transição para um outro trabalho, né? Seleção e treinamento. Então, selecionar bem os funcionários e treiná-los para que esse ritmo de trabalho, né? Ele vai impor também um ritmo de trabalho, ou seja, o tempo que cada operário deveria se deter em cada uma das atividades. Então, ele vai burocratizar, né, o trabalho. A cooperação assim, o trabalho individualizado, mas no sentido de cooperação, de que todos devem realizar bem o seu trabalho para que o final ele saia com uma boa execução, né? E a divisão trabalho intelectual e o trabalho manual, que é uma característica bem marcante aí do Taylorismo. Então, ele vai expropriar o trabalhador da capacidade de pensar e fazer o processo de trabalho. A gerência realizaria o trabalho intelectual, ou seja, planejaria como o trabalho deveria ser realizado. Qual o movimento e qual o tempo que o operário levaria para produzir. E o operário apenas realizaria o trabalho manual, padronizado e repetitivo, né? Então, fixação do volume de produção, como foi falado, haveria tempo para você produzir o produto, então cada funcionário deveria produzir um determinado volume. Aqui os outros tópicos a gente já comentou também, né? O incentivo econômico ao trabalhador que produzisse mais.
Então, ele era recompensado pela produtividade, né, fazendo com que ele trabalhasse mais rápido. E a característica, então, do trabalhador era o macaco adestrado, que quem vai dar essa terminologia vai ser o Marx. Então, Marx vai dizer que o trabalhador no modelo taylorista e fordista era o macaco adestrado. Ou seja, eram pessoas fortes, né, rápidas, obedientes, porém sem capacidade intelectual. As pessoas não precisavam saber pensar, elas deveriam saber executar bem a tarefa, né? Aqui é o que a gente havia comentado também na outra aula, né, sobre a evolução do processo produtivo, o trabalho artesanal, que não havia divisão entre trabalho manual e trabalho intelectual, o surgimento das corporações de ofício ou manufaturas, onde começou a haver uma certa divisão no processo de trabalho. Entretanto, o artesão ainda ele tinha a propriedade do trabalho manual e do trabalho intelectual, e o surgimento ainda da Revolução Industrial e as máquinas no processo produtivo, surgindo aí então esses modelos produtivos que propiciavam a divisão entre o trabalho manual e o trabalho intelectual. A ciência, então, substitui o empirismo, o senso comum, né? A ciência vem substituir o senso comum, como foi falado, apesar das atividades elas serem individuais, a cooperação ela era necessária porque se um operário não realizasse bem a sua tarefa, consequentemente o próximo também não poderia dar continuidade, né? E máxima produção, eficiência e produtividade, né? Aumentar a produtividade aí. O que essa divisão do processo de trabalho ele levou ao operário? Que consequências que ele teve para o operário, né? Então ele acabou aumentando a destreza do trabalhador em apenas uma operação. O trabalhador ele saberia executar uma única operação, né? Ele ficou cada vez mais rápido, cada vez mais eficiente, no entanto, em apenas uma operação. E esse tipo de produção, ele leva a LER, né? A lesão do esforço repetitivo e vários tipos de problemas físicos nas pessoas, né? Ele propiciou uma economia de tempo na transição do trabalho, então não haveria perda, haveria maior agilidade. E a invenção das máquinas que vão vir com o Fordismo daí, né? Que a gente já vai falar sobre o Fordismo também. Taylor, então, ele considerava que o operário ele era vadio, que ele poderia produzir mais, por isso que ele forçava cada vez mais o trabalhador a executar de forma cada vez mais rápida, né? O Marx, então, ele vai fazer uma crítica bem grande a este tipo de modelo produtivo, né? Tanto ao Taylorismo quanto ao Fordismo. Qual que vai ser a crítica do Marx, né? Que o Marx vai dizer que o homem, o trabalhador, ele sofreu um processo de alienação. O que é alienação no trabalho, né? Quando o trabalhador ele perde o sentido do seu trabalho. Então, o trabalhador, ele não sabe o que ele está produzindo porque ele produz um processo tão específico no processo de trabalho que ele não se vê enquanto criador, ele se vê apenas como uma peça de uma máquina que executa uma tarefa simples e que não o contempla como ser humano, como um ser de criação, né? Por exemplo, aqui a gente vê nessa charge o que o operário diz para o outro, né? Amanhã eu me aposento, sabe o que vou fazer? Vou caminhar até o final dessa linha e descobrir o que estive fazendo nesses últimos 30 anos. Então, a alienação do trabalho, ele leva justamente, ele retira, né? Ele expropria o trabalhador de ter essa capacidade criativa no processo de trabalho, e que é uma das características aí do Taylorismo Fordismo, né? Aqui a Tatinha comentei com vocês, né, o trecho do filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, que eu coloquei em anexo para vocês, né, que retrata claramente esse modelo produtivo taylorista fordista, né? O Ford, então, esse é o Henry Ford, dono da empresa Ford, né? Primeira indústria automobilística do mundo. O Ford, o que ele vai fazer? Ele vai buscar esses princípios criados por Taylor e vai aplicá-los na prática.
Então, o Ford vai ser responsável por colocar em prática as ideias de Taylor e incrementar a esteira rolante de produção. A principal característica que diferencia o Ford do Taylor é a incrementação das máquinas no processo produtivo, principalmente a esteira rolante de produção. Então, aqui está a imagem lá que eu falei para vocês, o Tempos Modernos, né, do Charlie Chaplin, o cinema mudo, onde eles estão na esteira aí, realizando o processo padronizado, repetitivo, né, e que demonstra claramente essa questão da alienação do trabalho. Qual que era a ideia do Ford, né? A ideia do Ford era produzir automóveis baratos e padronizados. Então, o modelo Ford T preto, né, foi produzido durante anos pela Ford, padronizado, porque era mais rápido produzir de forma padronizada, e mais barata, porque ele acreditava que a produção em massa consome em massa, né? Mais barato vai consumir mais. A questão da esteira rolante, então, ela veio justamente para fixar essa questão da determinação do tempo e do volume da produção. Porque quem determina daí nessa questão o tempo da produção não é mais o trabalhador, é a esteira. Então, o trabalhador ele vai trabalhar na velocidade que a esteira lhe indicar, né? Então, faz com que o trabalhador ele trabalhe cada vez de forma mais rápida. O que a gente já falou aqui, né? A produção em massa para um consumo em massa, preços mais baixos. Ele dizia que até mesmo os operários da fábrica dele deveriam ter condições de adquirir os seus veículos, né? Por isso que ele vai pagar por produtividade. Quanto mais o trabalhador ele produzisse, mais ele ganhava. As empresas eram empresas bastante grandes, o gigantismo da empresa, né? Porque ele recorria à verticalização. Não tinha terceirização, a empresa era toda verticalizada. Ou seja, tudo que se precisasse para produzir um veículo, a própria empresa ela produzia. Então, todos os insumos, quem produzia era a própria empresa, por isso eram empresas bastante grandes, né? Gigantes. Estoque de matérias-primas. Então, eles também trabalhavam com isso. Eles produziam, tinham bastante estoque de matérias-primas, né? Nunca deixavam faltar matérias-primas. E também tinham estoque de produção. Eles trabalhavam com estocagem, bem diferente do que é hoje, né? Hoje não se produz com um estoque, justamente por causa das crises econômicas, né? Então, eles produziam veículos e deixavam estocados para a venda. Lembrando sempre que esse momento, os Estados Unidos estavam num momento bastante propício também. Eles estavam pós Primeira Guerra Mundial e um crescimento bastante grande. Então, tinha um consumo em massa para a Europa, a própria economia dos Estados Unidos estava crescendo bastante. Então, eles tinham um consumo desses produtos, por isso que tinha produtos em estoque, né? Outra característica é a disciplina nas fábricas, né? Eram bastante disciplinados, obedientes, é o típico gorila adestrado que foi falado antes, né? Obediente, que respeitavam as normas, né? Não haviam ameaças de sindicatos, por exemplo, né? Era uma regra da empresa. As decisões, então, elas eram da gerência, como foi falado antes da questão do trabalho manual e do trabalho intelectual. O trabalho intelectual, quem realizava era a gerência, que tomava as decisões da produção. Cresce o setor intermediário da supervisão, então surge o papel dos supervisores, né? Aqueles que vão supervisionar como está sendo o trabalho dos operários e cada vez mais o incremento aí de máquinas no processo produtivo. Quais são os impactos? É o que a gente até já falou um pouco antes, né? Claro, vai ter aspectos positivos também, porque vai haver um aumento na produção de produtos industrializados, consequentemente levando uma maior oferta desses produtos à população, um crescimento da economia norte-americana. No entanto, vai levar o que eu falei antes para vocês, a questão da alienação do processo de trabalho, né? O trabalhador ele torna-se cada vez mais alienado, cada vez mais infeliz no seu processo de trabalho, porque não estimula o saber criador dele.
apenas a capacidade de executar um trabalho repetitivo e manual sem agregar, né, um crescimento profissional a esse trabalhador. Aqui já falei antes para vocês, né, a questão ao divorciar o prazer do trabalho, né, leva-se à formação de uma grande quantidade de operários infelizes, que consequentemente vai ter resultado na sua vida social também, aumentando o número de divórcios, de problemas familiares, alcoolismo, né? Esse modelo produtivo ele vai ter sérias consequências. Um dos baques que ele vai levar vai ser a crise de 1929, que vai ser a crise de superprodução, né? Como foi falado, o modelo fordista ele trabalhava com produção de estoques. Quando veio a crise de 1929, esses estoques não tinha saída, né, para esses veículos. E como não tinha saída para esses veículos, várias empresas começaram, não só veículos, né, mas outros tipos de empresas também, começaram a ter crises econômicas, falência, demissão, que como eles trabalhavam com estoques, quando chegou a crise, eles não tinham para quem vender, não tinham como mais produzir, né? E aí então levou à falência de várias empresas. Outro motivo que vai levar a esse modelo produtivo a ter crise vai ser a crise de 1970, que vai ser a crise do petróleo, quando se descobriu que o petróleo ele é um recurso não renovável. E principalmente as indústrias automobilísticas, né? Então elas vão ter uma crise também, e vários países que tinham dependência dessa commodity, né? Então também vão acabar entrando em crise. Outro vai ser a concorrência de outros países, despontando aí, por exemplo, o Japão com uma potência também. E aí o Japão vai apresentar um outro modelo produtivo, né, que vai ser o toyotismo. E aí então surge o toyotismo, né? O toyotismo é um modelo diferenciado que ele vai surgir no Japão com a empresa Toyota. Então, o que a Toyota observou? A Toyota ela estava em processo de falência e ela foi conhecer esse modelo produtivo norte-americano e ela observou que o modelo produtivo norte-americano não funcionava no território japonês, que não tinha como estocar matérias-primas, que é um país pequeno, sem grande quantidade de matérias-primas, e também um país que não funciona com a questão de produção de estoques. E aí eles inventaram o seu próprio modelo produtivo. O toyotismo, então, ele é caracterizado como a automação, né? Cada vez mais o incremento de máquinas no processo produtivo. Então, eles vão investir muito na questão das máquinas, de inovações tecnológicas, para aumentar cada vez mais a produtividade. Vocês podem ver aí a imagem, então, de uma produção de veículos, né, totalmente automatizada, poucas pessoas trabalhando no processo de trabalho. Geralmente as pessoas elas ficam mais no produto final, né, para inspecionar o produto final. Então, quais as características, né? A produção padronizada do Fordismo ela foi substituída por produtos diferenciados. Então, uma das características do Toyotismo não é ter produtos padronizados, mas sim produtos diversificados para diferentes tipos de clientela, para diferentes nichos de mercado. Carros de cores diferenciadas, com acessórios diferenciados, então destinado para cada classe, para cada tipo de pessoa, né, com características diferentes. O just in time. Então, como o Japão não tem local para guardar grandes estoques e nem grande quantidade de matérias-primas, né? Eles trabalham com a produção certa na hora certa, então sem estoque. Chega o pedido, eles faturam o pedido e eles fazem o produto para entrega, sem ter estoque. Isso é muito vantajoso no sentido de crises econômicas também, como eles não trabalham com estoque, o risco de uma empresa entrar em falência, ela é menor, né? A questão da esteira rolante. Então, eles não trabalham mais no sentido do trabalhador realizar um trabalho individualizado. Eles trabalham com células de produção. Ou seja, um grupo de pessoas, ela vai realizar todo o processo de trabalho.
desde a elaboração até a execução do produto final. Vão realizar diversos tipos de trabalho, e não apenas um tipo de trabalho padronizado e repetitivo. Aí que entra a questão do trabalhador polivalente, né? No Fordismo, o trabalhador ele tem que ser univalente, saber fazer somente uma coisa. Aqui não, ele tem que ser polivalente, ele tem que saber fazer vários tipos de atividades, desde o trabalho intelectual até o trabalho manual e diversos tipos de atividades dentro do trabalho manual. Por isso que uma das características é estar em constante processo de aperfeiçoamento. O toyotismo ele exige bastante dos seus funcionários nesse sentido, sempre estar se atualizando, buscando inovações para saber realizar diferentes tipos de tarefa, né? Então aqui foi que eu falei para vocês, o trabalhador polivalente, né, multifuncional, versátil, adaptado, criativo, com capacidade de decisão e responsabilidade, cooperação. Então, é o fim da divisão entre trabalho manual e intelectual. Se antes o Fordismo ele não exigia, né, essa questão do trabalho intelectual, aqui o trabalho intelectual ele é expropriado também do trabalhador. A vigilância, né, do trabalho não é de algo exterior, é dos próprios trabalhadores. Então, um vigia o outro, um exige do outro companheiro, né, do outro trabalhador, que cumpra bem sua tarefa para que no final o trabalho saia bem feito, porque o trabalho é em equipe, o trabalho é em conjunto e não individualizado. Então, se um não realiza bem o trabalho, os próprios colegas vão cobrar, porque é o resultado do trabalho em equipe. Então, as consequências do toyotismo para o trabalhador, como foi falado, necessidade de estar em sempre constante processo de aperfeiçoamento, treinamento, né? Os índices de desemprego por conta do desemprego estrutural, né? Então, as máquinas substituindo cada vez mais o trabalho do operário, levando ao processo de desemprego. E a questão da terceirização, né? Uma característica bem forte é a terceirização, que a gente já vai falar um pouquinho sobre ela. E as novas competências, então, para garantir a empregabilidade. Foi o que eu falei, o empregado sempre tem que estar em constante processo de atualização. Se ele não se atualizar, não buscar coisas diferenciadas, ele acaba sendo engolido aí pelo mercado e vai compor o exército de reserva, né? Então, uma característica do toyotismo é a terceirização. Então, atividades que não são primordiais da empresa, né, que não são específicas da empresa, elas são destinadas a empresas terceirizadas. Vamos supor uma indústria têxtil, de roupas, vamos supor de roupas, de calças jeans, que é bem comum aqui na nossa região, principalmente em Ampere, tem bastante. Ampere tem várias facções. Essas facções, elas produzem peças de roupas que são terceirizadas de grandes marcas de roupas jeans. O que essas grandes marcas fazem? Elas contratam essas facções, elas produzem a roupa, mandam para a empresa e a empresa faz a lavagem e coloca a etiqueta. Então, uma característica bem grande é a questão da terceirização. E a terceirização tem vários estudos que indicam que ela paga menos os funcionários, né? A remuneração menor dos funcionários e também um maior índice de desemprego, que é uma característica bem marcante aí do toyotismo. Aqui então, o esquema, né, da terceirização. Então, a grande empresa, ela contrata uma empresa de nível menor para prestar uma assistência para ela, do que não é característica dela. Por exemplo, as montadoras, né? As montadoras, elas têm essa característica. Elas contratam empresas terceirizadas que vão produzir os produtos, peças, né? Peças de automóveis, peças de aviões, por exemplo, e a montadora apenas vai montar o produto final da marca de sua empresa, né? Então, ela recorre, e principalmente as multinacionais fazem muito isso. Aqui, por exemplo, a Nike, né? De onde se instalam a maior parte das fábricas da Nike.
Elas recorrem principalmente para empresas terceirizadas de países menos desenvolvidos, muito forte o Sudeste Asiático, China, Tailândia, Vietnã, Laos, Camboja, né? Esses países, eles têm menos leis trabalhistas, pagam menos os funcionários, remuneração menor, né? E permite com que eles trabalhem mais tempo, fazendo com que o preço que chega o produto depois para a montadora ou para a fábrica final seja um preço menor.